Pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano. Esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Dê a mão abençoada e diga a ele: Abba, Pai, tudo está bem. Bem, hoje vou dizer que não sou Jesus Cristo homem. Nem sou o anticristo, nem sou 66. Hoje vou mudar de título. É como quando o pai de família chega com um presente. E então, hoje, papai chegou com presentes. Ou chega vestido com uma roupa de esportista. Hoje meu papai está cumprindo um papel diferente. Hoje eu vim como consolador, eu vim consolar. Naturalmente, depois que te consolar, se me perguntares quem foi que te consolou, eu vou dizer: foi Jesus Cristo, o homem, que te consolou. Vamos a João, capítulo 14, versos 16 ao 18. Jesus de Nazaré, falando, diz: eu rogarei ao Pai. E note que acaba de dizer a Felipe: Felipe, eu tive tanto tempo contigo e não viste o Pai? Aquele que me viu, viu o Pai. Então depois que diz: como ficamos? Tu és o Filho ou o Pai? Você não acha que o Pai está aqui nesse corpo e esse corpo está no Pai? Pois então agora diz que vai rogar ao Pai. Ou é Ele mesmo. E diz: e eu rogarei ao Pai e vos dará outro Consolador. O que diz? Outro? Ou seja, aquele que viria consolar não é o mesmo que estava aqui para morrer. Seria outro. Outro. Para que esteja convosco, porque uma vez ele consolasse, seria transformado e ficaríamos aqui na terra para sempre. Já não há mais vou embora. Essa é a consumação do filme. Isso aqui é para sempre. Então vamos estar juntos por muito tempo. Melhor que nos amemos muito, porque isso não se vai. Diz: o Espírito já não é atitude, porque está com E maiúscula aí. O Espírito de verdade, ao qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Não podem ver? Eles não podem me ver. Você diz que eu sou Jesus Cristo homem, eles dizem: está louco, ele não vê. Diz: o mundo não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque mora convosco. E estará, note, mora e estará, futuro. E estará em vós. Verso 18. Não vos deixarei órfãos, virei a vós. Mas aquele que viria era outro. Diz aí: eu rogarei por outro, e depois diz: não vou deixar vocês órfãos. Virei a vós. Essa é a promessa que viria como Consolador. Mas Consolador não é passar a mão em você. É falar contigo, explicar-te, guiar-te, educar-te, disciplinar-te, para poder consolar. Senão, não há consolo. Agora vamos ao verso 25 e 26. Vos disse essas coisas estando convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele é uma pessoa, ele vos ensinará quantas coisas? Todas as coisas,
e vos recordará tudo o que eu vos disse. O tema desta noite é o Consolador e o Mediador de um novo pacto. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a Virgem Maria. O Papa, os pastores, ou seja, que para que o Consolador viesse e poder mediar, que é o que eu estou fazendo aqui, estou mediando, eu comecei a mediar, a explicar, para poder conseguir isso, teria que ser Jesus Cristo, mas em corpo de homem, para poder mediar. Naturalmente, o outro verso diz, tem gente que se confunde e diz, mas veja o que diz o verso 6, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, do qual se deu testemunho a seu devido tempo. Claro, porque o Espírito que se entregou lá é o mesmo Espírito com outro corpo. Aqui, mas é o mesmo Espírito, porque Deus é um. Agora, como consolar? Às vezes eu leio versos na Bíblia, e já estudei, já expliquei, mas passa um ano, 6 meses e volto e olho, olha, que crime foi cometido com a humanidade. O que acontece quando em nossos países, quando morre um familiar, o que os religiosos fazem? Fazem missa. Quantas missas? Hein? Missa de galo? É? Ou missa de quê? Novenas? Ah, o terço. E por acaso, se esse espírito tinha alguma mancha, pois vai para o purgatório para ser expurgado, digo, para ser limpo dessas manchas que tinha. No entanto, Hebreus 10,14 diz que quando Cristo morreu, nos fez perfeitos para sempre. Como um espírito pode ir manchado para lá, então? Então está aí o ensino sobre o purgatório e também está o ensino do além, quando um familiar morre. Sabe o que se faz quando morre um papai querido, a mãe, um filho num acidente? Vocês já participaram disso. Isso se sofre muito quando não há informação correta. Note que quando leio Hebreus 12, verso 1, me dá tanto alívio. Eu estou certo que se isso tivesse sido feito antes, 2000 anos atrás, o mundo seria diferente. Veja o que diz Hebreus 12, 1, para que estejas a par de como o conhecimento do verdadeiro evangelho consola. Diz, portanto nós também, tendo bem longe de nós, lá em cima pelas nuvens, tão grande nuvem de quê? Grande nuvem de testemunhas. E de onde tira isso aí? No capítulo 11. No último verso do capítulo 11, diz, e todos estes, ou seja, já passaram e morreram, ainda que tenham alcançado bom testemunho mediante a fé, não receberam o prometido, provendo Deus alguma coisa melhor para nós, para que eles não fossem aperfeiçoados, separados de quem? De nós? Então entra aí o verso, portanto, esse portanto dá seguimento a isso. Portanto, nós também, tendo ao nosso redor tão grande nuvem de testemunhas, diga, nuvem de testemunhas, está próxima de nós. Quer dizer, que esses santos do passado, eles nos veem, são testemunhas. E quando um familiar teu morre, o inferno. O inferno cessou faz tempo. E além disso, o inferno era o depósito de lixo municipal onde se jogava o lixo. Isso havia gusano e havia fogo. Quer dizer, o inferno de Dante, todas essas mentiras que nos venderam por 2000 anos, isso nunca existiu. Quando Jesus falava do inferno, estava falando de que jogassem fora da cidade, apodrecer o corpo, onde o gusano não morre.
Claro, onde há corpo jogado, tem que ter gusano, mas a mentalidade deles é que você morre e o teu espírito vai se queimar. Imagina, hein? O teu espírito vai botar gusano lá no céu ou por lá num lugar. Está no céu e na parte direita está o inferno, como eles dizem, com muito fogo, com um forno bem aceso. No entanto, nem o paraíso e acaso o inferno, isso não está por lá. O paraíso está ao nosso redor. Quer dizer que quando um familiar teu passa e sai desse corpo, vai imediatamente para ali e mais está te observando. Ele tem habilidade espiritualmente, ele pode ver. E eu creio que ele, se estiver chorando desconsoladamente, pode dizer: que pena que esteja assim, eu estou aqui melhor que ele. Estou em minha verdadeira identidade, não na minha segunda identidade. Por isso é que diz que, porquanto os filhos participaram de carne, que antes de tu participares de carne, tu tens existência como filho. Então, um familiar teu que te veja e... o quê? Rezando e... que é isso? E que purgatório, que nada, que o menino então morreu e foi para o limbo. Sabe lá o abuso emocional que a Igreja Católica cometeu e essa Roma completamente? Essa cidade deveria explodir, deve desaparecer. O dano é muito. E dizem que nós somos maus, o que nós fazemos é enriquecer as pessoas. Veja essa informação que acabamos de ler. Que alívio! Que se a pessoa sai do corpo, vai à nuvem de testemunhas, que são testemunhas que estão vendo o que está se passando aqui, e que teu familiar está ali, que não é nenhum órfão, lá sim é que está bem acompanhadinho, com todos os líderes e heróis da fé. Isso é um consolo. Quando morreu o familiar, o que aconteceu? E a família começa a chorar. Querem se jogar na tumba. Eu vou também com ele. Pra quê? Como é que você vai vivo pra lá, rapaz? Assim não te dão entrada lá. Você está respirando, teu espírito está contigo ainda. Quanta mentira! Durante anos. Sabe o consolo que isso aqui traz a um ancião? Aqui uma vez veio uma senhora que o pastor parece que um dia bebeu umas cervejas a mais e o pastor parece que bebeu um pouco demais e foi dirigindo, bateu no poste e morreu. E toda a denominação está no inferno. E esta senhora que veio aqui, que ela amava tanto aquele pastor, ajudou muitíssimo a família e coisas com o governo, e emprego, ajudou tanto que ela era uma loucura com esse homem, com esse pastor. E agora, no inferno, ela sofreu sempre, até que um dia me escutou aqui pela rádio. Quer dizer que ele não está em inferno nenhum? Isso é uma notícia muito antiga, que o que ele está é na nuvem de testemunhas. Então, foi disciplinado, ou seja, partiu do corpo antes do tempo. Mas não é que tenha perdido a salvação, senão que partiu do corpo por desobediente ou por descuido. Você sabe que você anda com esse aparato que nós temos posto? Olha, isso, tens que conhecer isso, porque isso é uma besta. Bom, no Velho Testamento diz, o homem é como besta. E Paulo, o que acontece é que Paulo parafraseia, ele diz, o homem besta, o homem animal, não percebe as coisas que são do Espírito. Essa besta, se pudesse, nos mataria. Eu tenho tido que me cuidar muito porque eu, como Jesus Cristo homem, venho de um passado muito mal para... Tem coisas que eu aprendi quando pequeno que me ajudam a amar, me ajudam a consolar, me ajudam a entender ao pobrezinho. E eu não tinha nada, mas nada. Eu sofri pobrezinho e então também sofri com a delinquência de ter um pai alcoólatra. E então terminar em drogas, terminar preso, tudo isso é uma bagagem que eu tenho, uma educação. Olha, que para conseguir custa bem caro. Pode custar a tua vida, sabe?
Isso é um bacharelato, uma universidade que eu tenho. Digo, que eu saí vivo daí, isso é outra coisa. Se você quiser, pode tentar também, a ver se consegue. Às vezes não se sai daí com vida. E então, esse corpo que foi dado a mim, diz que o mais vil do mundo Deus utiliza para envergonhar os sábios. Escolheu o vil, não os vis. O vil, assim diz, o vil. Escolheu um barro como o meu para levar ou para conduzi-lo ao mundo. Mas eu tenho que velar esse corpo, porque esse corpo é mau. E se levanta de manhã virado, esqueça isso de Jesus Cristo homem, de fato. Isso eu me esqueço, eu amanheço virado e de repente, como com um desconsolo, ou me sinto mal, esses dias que vem aí a nuvem, não de testemunha, sabe, essas nuvens cinza que te caem, e olhem, são dias bem tristonhos. Você tem que saber lidar com isso, senão isso te mata. Te dá uma dor de cabeça e um ataque ao coração, um ataque de nervo, pode te passar qualquer coisa, porque, bom, Jesus de Nazaré disse, no mundo tereis aflições, mas confiai, eu venci, vocês também podem vencer, porque ele sim que teve aflições. As pessoas pensam que nós estamos aqui fazendo um show de bom. Não, ele não chamou os bons, chamou os enfermos. A quem ele chamou? Aos piores? Note que diz que na debilidade se aperfeiçoa o poder, então chamou gente débil. Se tu és débil, congratulações, bem-vindo ao clube, chegaste ao lugar correto. Veja se o mundo está mal enfocado, que às vezes dizem, como pode ser ele, Jesus Cristo homem, se eles dizem que ele teve até na prisão? É que o mundo religioso diz que nesse departamento todo mundo tem que ser bom. É que não há nenhum bom, a Bíblia diz que não há ninguém bom. O homem não é bom. A carne para nada aproveita. O que acontece é que alguns se portam melhor do que outros, que temos carnezinhas mais tranquilas que outras, mas continua sendo carne. Então os melhorzinhos o que fazem? Suportam aos mais, ou seja, aos piorezinhos. O que vai fazer? Rechaçá-lo? Não pode, porque então a bondade que foi dada a ti não soubeste utilizar. Se tu crês que és bom, olha, põe em prática com o mal, ou com aquele que não é tão bom como tu. Então, temos grande consolo com a verdade bíblica. E entendemos que tem gente que está nos ouvindo. No mundo espírito, temos ao nosso redor tão grande nuvem de testemunhas. Quem sabe por isso, às vezes, tenho tido revelações que, às vezes, porque posso vê-las desta área da terra onde estamos, esse primeiro céu, às vezes eu posso ver umas carruagens assim, mas são enormes e como com um exército eu vejo assim no céu e... Então, já tenho sonhado tantas vezes com isso que tenho dito, eu recebo, que amanhã me lembro desse sonho e me levanto. Olha aí, o que eu estava sonhando então? Quando na segunda vez aconteceu, eu disse, eu recebo que me lembra, dessa vez vou me lembrar. E me levantava e então... Então no terceiro ano, um dia eu disse, olha se eu venho sonhando com essa grande nuvem de testemunha que está ao nosso redor. Isso é uma cobertura de anjo que você tem. Você não está só, igreja. Nós temos uma proteção tremenda. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 17. Pois Cristo não me enviou a batizar. Sabe lá o que é isso? Que tenham dito, Paulo, estás escolhido para o povo gentio. O primeiro és tu. Tu és o único que levarás esse evangelho aos gentios, mas não pode batizar.
Mas eu batizei Gaio, Stefano, na semana passada. Lá. Bom, mas essa palavra não havia chegado, porque ele ia de revelação em revelação. Aos gentios não se tem que batizar, então o Senhor disse, Paulo, não seja bobo, como é que você vai batizá-los? O que está acontecendo, bro? Em Porto Rico teriam dito, oi irmão, como é que tu vai batizar essa gente? Essa gente aí está morta ao pecado e a água é símbolo de perdão e aqui o símbolo desapareceu porque quando Cristo morreu, tu também morreste juntamente com ele? Que alívio! Isso não é consolo para você? Sabe lá o que é, estejam te dando aulinha, olha, terça-feira tem aula aqui para batismo. E o que eu faço? Primeiro o que tens que fazer é assegurar-te que está dizimando. Olha, tirar o dízimo das pessoas assim, né? Aqui é que as pessoas são loucas dando. Aqui as pessoas, olha, e mais. Tem gente que diz, se o apóstolo tivesse milhões e milhões, isso não me privaria de seguir semeando e semeando, semeando. E não é assim? Porque a semeadura te coloca como bem-aventurado, diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Sabe lá como é mal alguém ter que estar te dando? E você, olha, graça, rapaz, recebo que um dia, sabe? Não, pega aí, tranquilo, sabe? Eu tenho provisão. Olha, rapaz, graça. Agora sabe lá o lindo que é que chega e alguém chegar e dizer, olha, toma, é melhor dar. E que estejam te dando, sempre vem a nós e vosso reino nada? Então, Paulo, o primeiro líder, olha, que consolo. O quê? Que teu filhinho não se batizou? Não fez a primeira comunhão? Maldita primeira comunhão, rapaz. Tanta porcaria que ensinam lá. Por isso foi que eu saí tão mal, porque eu não sabia nem como fazer essa primeira comunhão, porque havia que aprender um montão de coisa. E eu dizia, eu sou ovelha negra, já que eu não estou batizado, nem tomei a comunhão, e nem me deram não sei o que, um montão de coisa que davam ali. Melhor eu vou embora daqui e me torno um bandidinho, desnecessariamente. Sabe que tem jovens presos assim? Olha, filho, você não se batizou, não fez a primeira comunhão. Então, isso cai como uma culpa aí. Ui, pai, eu sou mau. Quando isso não é necessário. Danificando as crianças. Não, se não se batizar, o pecado original fica em cima de você. Ah, então o batismo tira o pecado original? Ah, não teria prisões assim. Não haveria prisões, porque tiraria o pecado, as pessoas sairiam todas boas. Olha, com um pouquinho de mente aí. O quê? Não tem que batizar, não tem que perder tempo. Sabe que tem igrejas aqui nos Estados Unidos que tem um batistério aqui. Então vem o diácono, levanta uma tampa assim, tem uma piscina aí debaixo, ou move, né, com um botão. Bzzz. Então vem o pastor com uma batina e entra nas águas batismais. Então tu entras aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e te molham, e tu... para que caminhes numa vida nova. Água, o que fizeram foi que te molharam. Nosso apóstolo, o grande apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, disse, Cristo não me enviou a batizar. O batismo não funciona, não serve, não vai no novo pacto. Hebreus capítulo 6, versos 1 e 2. Estamos falando com propriedade. Por isso é que nós temos aí muita gente tremendo. É que esse é diferente, esse aí usa os versos bíblicos. Portanto, já que Cristo me disse que não tem que se batizar, pois chega a conclusões. Portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, e um deles era o batismo, vamos adiante à perfeição, não lançando outra vez o fundamento do arrependimento de obras mortas, por tu já estás perfeito com uma só oferta, o que está fazendo se arrependendo?
Da fé em Deus, da doutrina de quê? Que tem que se fazer? Abandonar isso? Da imposição de mãos? Tem que continuar impondo mãos. Passe aqui. Olha, eu tenho uma unção hoje muito forte. Alguém que se atreva a passar à frente que eu vou impor as mãos. Se tu tens a mesma coisa que eu tenho. Jesus de Nazaré disse, se a semente cai na terra e morre, o que acontece a um grão quando cai na terra e morre? Se a terra é fértil, produz, dá fruto. E verdade que se parecem, né? O abacate sai abacatinho. E depois você não sabe qual foi o original. Pois assim, tu e eu, e tu estamos completinhos nele. Eu não tenho que te impor as mãos. Ninguém tem que estar orando por ti. Tu não és nenhum órfão. Para que estejam, o pobrezinho ajuda, o pobrezinho ajuda. Para que tu queres essa besteira? Que estejam estragando, despenteando teu cabelo, depois que você passou tanto trabalho se penteando, não é verdade? Você dá conta? Porque esses pastores estão aborrecidos comigo? Eu estou no meu redil, eu posso falar, eles não me pagam isso aqui para mim. Isso somos nós que pagamos, então falemos como queremos. E todas essas câmeras, isso vale milhares de dólares. Nisso aí, nós mensalmente, Álvaro, é verdade, milhares de dólares. Assim, quem manda vocês estarem assistindo aí? Averiguai-o? Tem que suportar o que nós falamos aqui. E considerar, e se és sábio, recebê-lo, para que te salve. Olha, estava ouvindo. E nessa Semana Santa, em Guate, pegam um ídolo desses católicos e os homens carregam assim. Como, quantos homens são? 20? 150? Não, mas primeiro põem como 30, então eles dão como cada um paga 100 dólares por carregar ali. Então, caminham uma certa distância, e depois outro turno. Então esses outros novos têm que pagar, eu não sei quantos quetzales são. São 100 dólares, eu escutei. 200 quetzales? Ou 800 quetzales? Para carregar um boneco. E então depois, cabe ao outro grupo, e ao outro grupo, assim que andam 3 milhas. Sabe quanto dinheiro ganharam aí? Isso não é dízimo, não é oferta. Isso o sacerdote faz assim, missa solta. O que nos perguntamos é o feitiço que fizeram por 2000 anos as nações. Olha, tem que ser bem burro. Olha, não tem que ter uma condição como... Bom, Paulo disse, quem vos enfeitiçou? Porque isso é como um feitiço, verdade? Um feitiço religioso que tu te submetes ali 20 ou 30 anos. E o que eu aprendi aqui? Nada. O que estou fazendo aqui? Nada. Para que eu estou rezando? Nada. A mesma virgem. Ele tem olhos e não vê, nariz e não tem olfato, pernas e não caminha, ou pata, né? Não sei. E tu nessa bobeira, adormecido, enquanto Jesus Cristo, homem, chega e te ilumina aí. Então, a palavra consola. Hoje, eu estava te consolando, se essa informação não é para que te relaxe, saiba que teus filhos estão abençoados, tua família abençoada, sem batismo, sem nada disso. Que a igreja está perfeita com uma só oferta, que tudo está bem, que tu tens uma cobertura de anjo, que tu tens direito de reclamar saúde. E que esses anjos que estão atentos a ti se manifestem a teu favor. Não faças tu. Deixa que os anjos tratem. Não te ocupes. Essa é a receita que eu levo para poder me manter aí, sabe? Porque senão eu envelheço. Com um ministério assim tão grande, estaria
Já viu um presidente? Ele pega a presidência... Um ano depois ele tá que se banha. Pois aqui a diferença é que José Luiz não está fazendo nada aqui. A graça é um estilo de vida. Sabe lá o que é você se levantar diferente, pensando diferente? As tensões que tu tiras da mente, que aquele que está do teu lado, você sabe que ele está se queixando dia e noite. Não, olha isso, as coisas estão mal. Olha, viu o que disse o jornal? Olha isso, aquilo, e aquele, e que agora subiu isso, e o café agora é venenoso, e então toda essa série de coisas vão entrando aí, e entrando aí. Olha, não se sabe o que vai passar agora com o selo, que vai aumentar, e nesse Natal virão 2 furacões, ainda que não chegue nenhum. Não, vem aí, os cientistas disseram, e as pessoas estão agitadas, e tem que colocar seguro na casa, tem que fazer seguro do gato, do cachorro, das plantas, e... Se tu te conformas a essa sociedade, olha, não importa o dinheiro que você ganhe, isso sai num saco furado. O dinheiro se acaba, porque te deixas levar pelo que não é. Caminha, usa o que Deus te disse que deves fazer. A vida será mais fácil para ti. E vais manter-te mais tranquilo, as enfermidades vão te odiar. Com essa atitude, as enfermidades não se aproximam de ti. Não está vendo que o que atrai a enfermidade é o negativismo da carne endiabrada que tens? Isso traz isso. Assim que igreja, seguimos reinando. Seguimos reinando. Fique de pé e diga... Eu estou reinando. Diga quem está do teu lado. Eu estou reinando. Reinando em vida. Reinando aqui, não lá.